lida com seres humanos muito frágeis. São seres humanos hoje que a gente tem uma fragilidade imensa em tudo. Se você olha diferente, aquilo já se torna um gatilho para a pessoa. Se você fala com um tom mais alto, aquilo é um gatilho. E não se trata só, é um gatilho também. Se o elogio foi direcionado a um e não ao todo, é outro gatilho. Então, assim, e não se trata só da relação professor e aluno. Vai muito mais além. Vai além da relação professor-aluno, vai através das relações interpessoais, das relações dentro de sala de aula, as relações com funcionários, as relações com os pais, com o todo, as relações de pessoas que dançam fora da escola, quer dizer, no caso, no meio social em si. Então, assim, hoje tudo é motivo de se achar alguma coisa. Nós temos qualquer comportamento, ele se torna um gatilho para que haja um comentário no mínimo. E desse comentário, uma coisa que eu venho trabalhando demais é o fato de que qualquer comentário a gente tem que entender, ouvir esse comentário, a gente tem que ler esse comentário 2, 3 vezes, ainda mais se for uma conversa de WhatsApp, para que a gente retire dele qualquer tipo de sentimentação que existe. Por quê? Quando você ouve ou você lê de forma rápida, a gente não tem a dimensão do que aquilo pode causar. Conversas em grupos de WhatsApp, eles começam, ali aquele grupo, ele começa a se tornar um depósito. Eu estava falando agora há pouco com uma amiga o quanto que um grupo de WhatsApp ele pode ser danoso para a saúde mental. Porque ele começa a se tornar um depósito de lixo. E de repente, um faz um comentário, aí o outro vem em cima desse comentário e deposita um pouco mais de sentimento. Só que no final das contas, ninguém pega tudo aquilo ali e lê racionalmente. Se tu pega uma conversa dessa, que tu tá fora do grupo e lê de forma imparcial, tu não consegue sentir tudo aquilo. Mas aí vem a questão da emoção e da fragilidade, que é o que você falou. Se eu tô com o dedinho machucado e eu bato numa quina, qualquer que seja, vai doer muito mais. Se o meu dedo não está machucado, não vai doer. E hoje a gente está o tempo todo esbarrando em machucados, né? Tem um autor atual que ele fala, o Taleb, que ele fala sobre a importância da antifragilidade. Porque o que acontece? Se a gente desenvolve indivíduos fracos, esses indivíduos vão estar sempre dependendo de circunstâncias que os favoreçam. Não é que você não vai acolher a diferença, não é que você não vai cuidar do outro, mas você tem que criar recursos nas pessoas para que elas possam administrar as frustrações, as dificuldades e até mesmo, o que acontece? As interpretações. Dependendo do meu humor, da minha dor, eu interpreto aquela fala de uma determinada maneira. Aí, como você falou, eu estou neutra, aí eu vejo, leio, sim, mas qual é o problema? Outra coisa, a questão do todo. Da mensagem inteira, como é que ela começou? Eu só vejo um pedaço, daí eu respondo. E eu não vou até a pessoa para poder conversar sobre o que está acontecendo, né? E eu penso que a dança também é uma linguagem, né? Aí entra a dança. Qual seria a função da dança nesse momento? Eu acho que fortalecer essa pessoa, que foi o que eu já vi muitas alunas aqui entrando super fragilizadas, e a mãe pergunta: o que foi que vocês fizeram que hoje fulano quer cantar? Fulano quer cantar e dançar, fulano está transformado. E a gente simplesmente deu aula. Claro que a gente tem uma forma de trabalhar, que a gente pensa nisso, a gente não pensa só na aula, na técnica em si, a gente sempre fala. Eu sempre falei, se vocês olharem as falas nossas, acho que desde o primeiro ano do Centro de Movimento até hoje, a gente sempre fala, fica até clichê aquela história. Lazer, prazer, felicidade, fazer alunos felizes através da dança. Então, assim, nós sempre tivemos esse foco. E eu acho que a dança é principalmente isso. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso acontecendo. Porque a gente tem depoimentos de mães que chegam pra gente e dizem: Soraya, minha filha se transformou. Obrigada que minha filha hoje é outra. O meu filho hoje é outro. Porque ele chegou assim, hoje ele está aqui no palco se realizando. Então, como a dança ela funciona como esse agente de transformador, eu sempre procuro frisar isso. Não só
o bailarino, o técnico que faz 300 piruetas no palco. Não é esse o objetivo do centro de movimento. Mas ainda assim, né, que você falou uma coisa que eu acho que é super importante, né? Gabi falou da resistência à frustração e você falou da aula. O que é a aula? É eu me colocar na condição de aprendente. Sim, Existe o professor, que é aquele que estudou para isso, que vai me guiar e me orientar, e eu tenho que ter consciência que eu não vou dançar no primeiro dia e que eu vou dançar de acordo com a minha potencialidade, porque isso desenvolve minha autoestima. Exato. Se eu quero dançar como professor ou como fulano de tal, ou se eu quero fazer rápido, não, eu vou me frustrar, eu vou ficar mais ansioso, eu vou ficar mais angustiado e a minha autoestima vai diminuir. A felicidade, ela é uma consequência do processo e as pessoas estão buscando a felicidade como a causa inicial. E a dança é processo. Se você não tiver uma certa paciência para esse processo acontecer, você se frustra e sai logo. Muitas pessoas não têm essa paciência. Já que por que fulano está dançando na mesma turma que eu não consigo fazer? Porque ela tem um processo. Por mais que ela tenha entrado na mesma época, no mesmo dia, no mesmo horário, ela é uma pessoa, você é outra, tem totalmente processos diferentes de experiências passadas ou do corpo mesmo, que já vem com aquela linguagem, e é um processo diferente. Se você não tiver essa paciência, não tiver essa tranquilidade de alcançar, aí realmente você se frustra e aí é outro caminho que a pessoa leva. E você desiste, né? Porque aí você não aprendeu nada e se sente uma porcaria. E o que eu vejo muito, eu tento sempre colocar isso na minha aula, né? Transformar a aula não só um conjunto de movimentos, um conjunto de sequências e tudo mais, mas é uma coisa que eu sempre falo em aula para os meus alunos. O bailarino, ele tem que trabalhar a cabeça, de forma geral. Para a própria atividade, o fato de você raciocinar dentro da coreografia, para a própria atividade, o fato de você raciocinar dentro dos movimentos, ele te faz alcançar níveis que você nunca pensou, que é você ter o processo de observação do movimento, processo de incorporação do movimento, para através desse processo de racionalidade, desenvolver uma melhor execução. Mas também fazer com que todo esse processo, toda essa criação de um novo corpo, ele venha de uma autoaceitação, da saúde mental que ela acaba sendo cultivada pelo próprio processo de você e executando até ganhando, até vencendo os seus obstáculos, né? Então, assim, aí é o cultivo diário da saúde mental que a dança proporciona. Fora o desenvolvimento do cérebro, porque você está ativando as funções executivas, né? Memória, atenção, concentração, você libera, né, neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de prazer. E você falou uma coisa importantíssima, que é como você começa a se conhecer e se reconhecer. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, porque danço com vocês a vida inteira, praticamente a vida inteira. 15 anos. E Gabi estava sempre me chamando a atenção no passado, e eu tenho certeza que eu tenho modificado isso, e eu percebo a diferença, porque ela falava assim, para de copiar. E você está copiando e muitas vezes você não percebe que você acha que você está fazendo igual que você está copiando. Exato. E na ausência daquele que está na frente, você fica perdido. E quando você fica perdido, aí você fala assim, caramba, mas eu preciso ter o quê? Vontade de aprender e humildade para entender isso e entender que ela está falando como uma coisa que faz sentido. Exato. E você está lá sozinho e aí de repente, quando você aprende a coreografia, teus professores falam assim, agora é de costas. Mas você está criando, hoje se fala muito em neurociências da importância do desafio como uma forma de desenvolver processo, de melhorar a função executiva e de garantir um bom envelhecimento. Todo mundo quer viver muito, então todo mundo quer envelhecer. A diferença é como você quer. A gente tem aluna aqui de quantos anos, Soraya? A mais 80 velha? 80 anos. A mais velha. Eu falo 80 anos, sabe, não sei quantos anos, então ela deve ter uns 80. 82 por aí, né? Quando eu falo 80, e ela deve ter uns 85. Então. E feliz, lindíssima, maravilhosa. Né? A corpo, a mente, a memória, o raciocínio. Mas aí também é o histórico dessa pessoa, da vida dela em todo, em questão de movimento, né? Não é só, acho que o processo todo que levou ela a chegar a esses 80 e poucos anos se movimentando, né? Que eu acho que esse é o foco. Não só a dança, ela é incrível, mas existem várias atividades físicas que fazem com que isso. Mas no foco agora no nosso, que é a dança, que a gente vivencia todo dia, a gente sabe que tanto a parte física, mental, tudo isso é importante. E eu sempre coloco, como nós estamos já em fase de espetáculo,
como até um pouquinho do texto que a gente vai colocar no agradecimento, como esse processo de ensaio ensina coisas. Como a gente vai sair daqui com tanta coisa para... Tanta bagagem, porque não é só o resultado, é o processo que é muito importante. O que não vai sair de amizade, de socialização, de cooperação com o colega, disciplina, de horário, de tudo. Eu acho que assim, é uma bagagem muito grande que você leva num processo de espetáculo. Não é só aquilo que vai para o palco, aquilo ali já é um resultado de uma coisa imensa que aconteceu. E isso trabalha a ansiedade, porque à medida em que você aprende a reprocessar o tempo, você tem um cuidado, porque a ansiedade é energia. Sim. Se a energia está mal utilizada, ela fica disfuncional e ela fica ruim porque ela fica no pensamento. A partir do momento que você faz o que a gente está fazendo aqui, a gente está colocando para o concreto. Então a nossa ansiedade se transforma numa energia concreta e positiva para o nosso crescimento. Então assim, gente, eu queria agradecer, né, pessoas que eu considero assim como da família, aqui o Centro de Movimento tem sido a minha casa, a casa da minha mãe, foi da minha avó, das minhas filhas. E como esse mês de novembro está sendo dedicado, né, ao nosso espetáculo, que como você falou, Soraya e Gabi, é o resultado do processo que a gente começa no começo do ano. Não é chegar aqui e querer participar do espetáculo. Então eu tive a ideia de compartilhar com as pessoas que assim, a qualquer momento a gente pode começar reconhecendo que é um processo e reconhecendo as nossas potencialidades, porque isso dá a dimensão da nossa autoestima. Sim. E as nossas limitações também, sim, né? As nossas potencialidades, as nossas limitações, as nossas capacidades, as nossas fragilidades. Então assim, hoje em dia a palavra fragilidade, ela acaba sendo incorporada como uma capacidade. Uhum. Porque tudo que é capaz ao mesmo tempo é frágil, tudo que é possível é ao mesmo tempo limitante. As crenças limitantes, é o quebrar de crenças limitantes. Então a dança ela tem essa capacidade de quebrar essas crenças limitantes que são: eu não consigo, eu não posso, eu já estou velha para isso, eu não tenho tempo, ou então eu tenho tempo demais e aquilo absorve a minha cabeça, acaba se tornando uma obsessão. Então assim, uma das maiores potências que a dança tem é a quebra de paradigmas. Ela consegue quebrar todos os paradigmas, ela contorna os paradigmas, né? Então a dança ela consegue ser avassaladora, né, nesse sentido. Mas eu acho que tudo isso, se você tiver professores conscientes de saberem passar isso para o aluno. Uhum. Porque se você não tiver um grupo de pessoas que possam estar passando isso através da dança para o aluno, você termina também tendo um outro resultado que não é o que você espera, né? Então, assim, eu acho que por isso eu sempre tenho essa coisa de professor, tem que estudar. Por mais tempo que ele tenha de aula, ele tem que estudar, porque dança não é só prática, dança também envolve eu falo isso sempre para meus professores, principalmente de infantil, que dança você tem que ter um leque de coisas que você tem que aprender, não só a aula em si, porque com a criança, e com o adulto também, que tem hora que se torna criança, você tem que ter mais coisa além da sua técnica. Preparar a cabeça e com certeza. A gente não pensa só no corpo. O ser humano completo, cabeça, corpo, espírito, família, alma, tudo está envolvido aqui. E agora a gente vai ensaiar e obrigada por terem topado esse Obrigada convite, gente. Beijo.